Olá, eu me chamo Beatriz Alves, sou especialista em marketing digital há mais de 5 anos e eu tô aqui hoje me aventurando em aparecer no digital para ajudar você a se posicionar e a encontrar a sua própria voz aqui na internet. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre marketing com propósito, como vender com ética e causando um impacto real. Por que que eu repensei a minha maneira de fazer marketing? Lá no meu início, quando eu comecei na minha carreira, eu via muitas pessoas falando sobre trend, sobre viralizar, sobre técnicas de marketing para você alcançar um público maior e mais rápido. E muitas vezes a ética não era levada em consideração para criar essas técnicas, muito menos a verdade, a honestidade. O mais importante eram os números, simplesmente por si só os números. E isso começou a me incomodar muito, não só por não ser algo honesto, que a gente infelizmente vê muito no mercado, mas também porque não traz resultado. Me diga uma coisa, do que adianta você atingir muitas pessoas desqualificadas ou muitas pessoas que vão se interessar agora e no dia seguinte vão esquecer de você? No que isso é útil para sua marca? Você precisa de verdade construir uma comunidade fiel, pessoas que se identificam com o seu propósito, pessoas que identificam com a sua marca. E esse é o meu objetivo, te ajudar a construir isso, te ajudar a identificar a sua essência como criador de conteúdo. E isso vai muito além da estética, porque também existe uma outra vertente de pessoas que pensam num conteúdo plenamente estético. Óbvio que o design é importante, mas o seu conteúdo, além de ser bonito, ou até mais importante do que ser bonito, ele precisa ser funcional e ele precisa te trazer resultados. Então, não é sobre um conteúdo bonito, não é sobre viralizar e alcançar muitas pessoas, é sobre posicionamento no digital. E é sobre isso que eu quero conversar com você. E como manter a sua essência sem abrir mão de vender. Porque, tá, é muito bonito esse papo de ter um propósito, ter um marketing com a sua essência, mas no final uma empresa necessita de lucro, uma empresa necessita de resultados para que ela seja sustentável a longo prazo. E para isso você precisa de uma estratégia de conteúdo bem definida. Você precisa ter noção de três coisas muito importantes, que é a sua persona, o seu público, a sua persona precisam estar muito bem definidos. Você precisa ter muito claro quem é a pessoa, o seu cliente ideal, quem você quer atingir. Você também precisa ter muito bem definido o seu propósito, porque isso é o que vai te diferenciar dos outros, como eu venho falando ao longo de todo esse vídeo. E em terceiro, o mercado. Então você precisa fazer um benchmarking, um estudo de mercado para entender o que os seus concorrentes estão fazendo. E não é sobre copiar, é sobre entender e trazer o seu ponto de vista, a sua essência em cima disso. E a partir desses três pontos, você consegue criar conteúdos alinhados com o seu posicionamento e também com o nível de consciência do seu cliente. O que é isso, nível de consciência do meu cliente, Bia? Tá, vamos do início. Quando você vai criar um conteúdo, você tem que partir do princípio que a pessoa ela pode, ou já saber do seu nicho, da sua área, já pode estar ali decidida a comprar, já está num nível de consciência mais avançado e você só precisa nesse conteúdo demonstrar autoridade, demonstrar os seus diferenciais para que ela entre no seu funil de vendas. Ou dois, pode ser uma pessoa que está ali rolando o feed, não estava nem aí para isso, não estava procurando o seu serviço. Então você vai ter. Eita, tem alguém me ligando, mas não vou atender agora não. Então você vai ter que criar um conteúdo mais básico, mais voltar do início, mostrar por que, com um gancho que chame atenção, mas mostrar por que a pessoa precisa do seu serviço. Você vai precisar educar ela ao longo do conteúdo. Então, no seu perfil, tem que ter conteúdos para todos os níveis de consciência do seu possível cliente. Se para você é interessante um conteúdo mais aprofundado sobre isso, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de gravar. Um vídeo sobre tipos de conteúdo para diferentes níveis de consciência. Pode ser algo muito interessante de trazer aqui no canal. Comenta aqui para mim se faz sentido. Então eu vou deixar para você uma reflexão. Você se
questionar quando você for criar um conteúdo. Hoje em dia é muito fácil criar conteúdo. Eu não quero fazer um vídeo só te ensinando a criar conteúdo. Hoje em dia, com o chat GPT, qualquer pessoa vai lá e cria um conteúdo. Não é algo difícil, não é uma barreira. Mas vamos desenvolver uma mentalidade mais analítica ao criar o conteúdo. Vamos se perguntar: isso que eu estou criando é verdade para mim? Tem a ver com a minha essência? Esse conteúdo, qual o impacto que ele vai causar no meu público? Este conteúdo é algo que eu compraria, eu como consumidora, eu compraria, eu consumiria este conteúdo até o final? Então se pergunta isso antes de criar um conteúdo e lembre-se que você ter um posicionamento ético no digital é uma vantagem competitiva. Muitas pessoas podem achar que não, mas o seu público nota. As pessoas não são burras, elas notam o que é verdade e o que não é, e isso vai diferenciar a sua empresa e te trazer mais sucesso ao longo prazo. Fez sentido para você? Me conta aqui nos comentários. Me traga também novas sugestões de vídeos que eu posso trazer aqui no canal. Esse canal que está iniciando, tô me aventurando agora no YouTube. Eu sempre fui dos bastidores e agora estou saindo um pouco dos bastidores para trazer mais conteúdo para vocês. E isso me deixa muito feliz, muito alegre, mas de nada adianta se eu fizer isso sozinha. Eu preciso saber a sua opinião, preciso saber o que você quer saber, o que você tem interesse de aprender referente a marketing, referente a posicionamento, a redes sociais. E isso é o mais importante para mim, trazer, não apenas trazer um conteúdo aqui, mas trazer algo que seja relevante para você. Então eu conto com a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter assistido até aqui. Me acompanhe também nas minhas outras redes sociais e até o próximo vídeo. Aqui eu vou deixar uma sugestão de vídeo que pode ser interessante para você. E até o próximo vídeo. Tchau!